Nós estamos no Alto do Castro, no Miradouro do Alto do Castro, em que podemos ver a nossa aldeia e os nossos montes, o nosso baldio e também os lugares que querem fazer uma mina. Isso para nós é assustador. O interesse vem do governo, vem da União Europeia, que apostaram num projeto sem consultar as populações, sem saber se as pessoas estavam de acordo, é que se destruísse uma aldeia em prol de bem maior. Le village Covas do Barroso, dans le nord du Portugal. Il est entouré, presque cerné, par un projet de mine de lithium. Les habitants voient de leurs fenêtres les collines menacées. Covas do Barroso appartient à la communauté de communes de Boticas, une zone rurale où l'on vit au rythme des saisons et des animaux. Incompatible avec l'extraction du lithium, selon le maire de Boticas. Nós queremos atratividade no nosso concelho. Nós queremos atrair gente, vivemos do turismo, da agricultura, da caça, da floresta, que é uma região que tem muito potencial nessa área. E, portanto, sabendo de antemão que quem quiser vir ao Concelho de Boticas, se houver uma mina, vem cá uma vez só por curiosidade, mas também vem e nunca mais volta e espalha a notícia para não vir, porque degrada o nosso concelho. La mairie n'a pas validé la prospection et s'est prononcée contre le projet minier. Pour Aïda Fernandez, c'est tout un mode de vie qui risque d'être remis en question si la mine ouvre. Aïda est agricultrice. Avec son mari, ils élèvent 23 vaches, vivent de la vente des veaux et veulent que cela continue. Gosto muito dos animais, gosto muito de fazer o pastoreio dos animais, que é levá-los para o campo. Gosto muito de produzir os alimentos que consumo, a carne que como. Acho que vivemos em harmonia com a natureza e sim, sou muito realizada e feliz aqui em Covas. Elle est aussi présidente des baldios, les terrains communaux. Cette pratique, qui date du Moyen-Âge, permet à des habitants de disposer de l'usufruit de terres inoccupées. À Covas do Barroso, 202 personnes possèdent les 2000 hectares de terrains communaux. Ils récoltent le bois et y font pâturer leurs bêtes. Les projets miniers sont situés sur une partie de ces terres. Sim, nós somos os legítimos proprietários dos terrenos e, em casos extremos, acho que do pouco que eu percebo, acho que o Estado pode expropriar. Caso queiram mesmo avançar. E há sacrifícios que nunca mais serão pagos. E nós temos pago tanto. As zonas do interior têm dado tanto ao país com as barragens, com as eólicas e também, além do mais, até que ponto é que os carros elétricos são assim tão bons para o ambiente. Se tem que destruir todas estas montanhas para haver carros électricos. L'entreprise qui a prospecté et qui compte exploiter la mine est britannique, Savannah Resources. Elle promet que ce site de production de lithium sera le plus important dans l'Union européenne, le point de départ de la chaîne de fabrication des batteries électriques européennes, et que tout sera fait dans le respect de l'environnement. L'entreprise n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle a annulé notre rendez-vous au dernier moment. Le projet est en tout cas sur les rails. L'étude d'impact environnemental a été déposée au mois de mai. La prochaine étape sera la consultation publique début 2021. A última palavra será sempre do município de Boticas, porque pode, e sabemos, temos essa noção, que pode o governo tomar medidas de interesse público e abrir a mina. Mas há uma coisa que também agora nos acalenta aqui muita esperança. Foi o que o Comissário Europeu disse, da energia, disse que nenhuma mina pode vir a ser aberta se não houver a Carta de Compromisso Social. E o que é que quer dizer isto? Tem de haver comum acordo da população. E a população não está de acordo. Le lithium qui pourrait être extrait des sous-sols du Portugal devrait alimenter un projet cher à l'Europe, produire ses propres batteries électriques.
Pour l'instant, 86% du lithium utilisé en Europe vient du Chili, de Chine et d'Australie. Le projet européen, créer une filière de fabrication de batteries pour les voitures et le stockage d'énergie. Mais pour ça, il faut du lithium et beaucoup. À Bruxelles, la Commission européenne a fixé des objectifs à très très court terme. Ce dont nous parlons pour 2025, c'est le fait d'être pratiquement autosuffisant dans l'un des composants, qui est un composant essentiel pour les batteries, qui est le lithium. Le lithium, il se trouve que nous en avons en abondance en Europe. Il y a un certain nombre de mines et que donc nous avons la possibilité, tout en respectant, et c'est un point très important pour nous évidemment, l'environnement, la biodiversité, les méthodes d'extraction, qui sont des méthodes d'extraction qui utilisent évidemment à la fois les technologies les plus modernes, mais aussi, je dirais, qui sont respectueuses de tout l'écosystème qu'il y a autour de ces mines. Et c'est vrai que, du coup, ça peut augmenter un peu le prix, mais malgré tout, c'est très compétitif. Les réserves de lithium du Portugal sont donc très convoitées. À Lisbonne, c'est le ministère de l'Environnement qui traite ce dossier. À sa tête, João Pedro Matos Fernandes. Portugal e os outros países da União Europeia e até do resto do mundo têm de facto que reconhecer uma coisa, é que a exploração mineira no passado causou grandes impactos ambientais. E esse facto não deixa de pesar sobre as pessoas quando elas pensam aquilo que pode vir a ser uma exploração de lítio. Todas estas pessoas, todos nós, usamos o lítio. O telemóvel que eu estou a ver e o que tenho no bolso também tem uma bateria de lítio. E esse lítio foi extraído a algures, por alguém. Eu acho que é fundamental é que isso se faça com todo o cuidado ambiental, mas não acho que essas explorações têm que ser feitas em países com menores exigências ambientais, se calhar com menor engajamento do cidadão. Acho que eles podem ser feitos com toda a garantia ambiental em Portugal. Au Portugal, l'exploration minière est une histoire ancienne. Dans cette région du Nord, les Romains, déjà, exploitaient l'or et l'argent. À Campo de Jaleste, la fermeture de la mine d'or en 1992 a laissé sur le carreau des centaines d'ouvriers malades et désœuvrés. C'est ici que nous retrouvons Paula Nunes, présidente de Quercus, la plus grande ONG de défense de l'environnement au Portugal, fermement opposée au projet de mine de lithium. Sabemos que dos 9 sítios que estão em estudo, que é o de Covas de Barroso, que está mais avançado que os outros todos. No que toca à opinião das ONGs, não é? Mais uma vez, nós vamos usar de todos os meios e instrumentos que estão também na base da União Europeia, não é? Porque a União Europeia é o continente que mais relevância dá às questões ambientais e, portanto, temos vários instrumentos depois para poder contestar este tipo de decisão caso haja em Portugal. No que toca às baterias do lítio, a Quercus continua a defender a utilização do carro elétrico. Por outras, tem menos, é o ruído, é a poluição do ar, diminuição de libertação dos gases de efeito de estufa. Agora, estamos a falar de uma questão que ainda não sabemos muito bem, não é? Os custos das minas, a questão do reaproveitamento das baterias, e não é? Acho que ainda falta aqui muitos estudos. Para além disso, agora também surgiu o hidrogênio, não é? O hidrogênio como veículo da energia limpa. L'énergie propre, le Portugal en est l'un des spécialistes. Le pays fait partie des bons élèves en Europe. Les énergies renouvelables, principalement hydrauliques, solaires et éoliennes, représentent près d'un tiers de sa consommation d'énergie, 2 fois plus qu'en France. Et son sous-sol contient suffisamment de lithium pour produire une grande quantité de batteries électriques. À la faculté des sciences de Porto, le géologue Alexandre Lima étudie le lithium sous toutes ses coutures. Avec son équipe, il tente de repérer les gisements potentiels. Mas neste já se vê, com o drone, a imagem de drone, vê-se muito melhor. Já agora, ora, mostra-me aqui nesta zona a qualidade com que está. The result that we obtained on this one is lithium with 3% of lithium
It's almost the maximum that we can have in spodumene. Le spodumène et la pétalite sont les deux principaux minéraux à partir desquels on extrait du lithium. It's really important in terms of energy because it's able to be with high charge of energy. It's because it's not heavy, it's the less heavy one metal. In the near future, it's difficult to substitute lithium on the batteries. Before it was only used on smartphones, on small apparatus. But when you talk about cars and big batteries to support the renewable energies, you need a lot of quantities and you need to take a lot of rock to obtain big amounts because the maximum is 3%, 4% of the rock. L'équipe travaille aussi sur le terrain. En ce moment, ils étudient une zone à Vila Pouca de Aguiar. Qual é que seria a orientação do filão? Para mim, o mais difícil é a orientação do filão. Não é? Eu vou medir com. Está a dar norte-sul praticamente. É. Eu acho que é norte. What we do in our University of Porto is do the research about satellite in this area. We get targets that are visible from satellite and then we come to the field and check where these targets are real positive. So it's 1.25% lithium. So this one is definitely spodumene. Le maire de la commune est présent avec deux responsables des Baldios. Alexandre Lima implique toujours les populations locales pour expliquer ce que lui et son équipe font sur le terrain. Mas para ir lá tínhamos que ir de jeep porque o terreno é mais difícil. E o mesmo filão? Isso é que a gente não sabe. Isso é que a gente precisa de fazer estudos e só uma empresa privada é que tem dinheiro para depois fazer aquelas sondagens. O spodumene é um mineral que interessa. Agora, não é a petalite onde ocorre, por exemplo, em Montalegre. Só estou a dar estou a ser factual. A nível mundial não há uma única mina que funcione com petalite. Selon lui, le nord du Portugal abrite la plus grosse réserve de spodumène en Europe. Le maire de Vila Pouca de Aguiar attend les résultats de l'étude pour se faire une opinion. Mais imagine tout de même les retombées si une mine de lithium ouvrait sur son territoire. É importante que nos territórios onde se faça a extração seja também pensada a transformação. Porque nessa transformação a mão de obra é uma mão de obra muito mais especializada e que permite quadros técnicos superiores, quadros administrativos e por isso a importância de trazermos para o local a transformação, por isso a exploração e a transformação dos próprios minerais é muito importante. Les retombées locales, l'un des aspects du plan européen de fabrication de batteries électriques. On ne fait plus une batterie au lithium aujourd'hui comme on l'avait il y a 10 ans. Donc il y a des innovations technologiques, on en met moins, on en consomme moins, ça dure plus longtemps. Donc il y a des tas de facteurs qui rentrent en compte. Le progrès continue à intervenir, évidemment. Et donc le prix de la matière première, il est toujours là, mais il baisse un peu par rapport à toute la valeur ajoutée qu'on va pouvoir y mettre. Mais il faut la mettre localement, il va falloir le raffiner localement, il va falloir avoir toutes ces capacités pour le faire, y compris encore une fois en matière de fabrication, d'innovation technologique. Quelle contrepartie pour un pays européen qui s'engage à fournir du lithium? Une raffinerie? Voire une usine de batterie sur son sol? Portugal tem todas as condições para ter, de facto, uma refinaria de lítio e eu direi que este projeto de exploração do lítio só faz sentido com a existência dessa mesma refinaria. No que diz respeito à fábrica de baterias, eu direi o seguinte: a Europa andou a dormir, a Europa atrasou-se completamente e os chineses levam aqui uma grande vantagem sobre nós. Existe neste momento uma união para as baterias, da qual Portugal faz parte.
Sabemos que a Tesla escolheu a Alemanha para também poder, nessa mesma fábrica, produzir essas baterias se Portugal é destino possível no contexto europeu dessa fábrica de baterias, eu aí confesso que já estou menos otimista sobre Portugal vir a ser escolhido. 2 contrats d'exploitation sont déjà signés au Portugal. Les Britanniques de Savannah et les Portugais de Luso Recursos. Leur projet de mine pourrait voir le jour à Montalegre, à une vingtaine de kilomètres de Boticas. Le directeur général de l'entreprise, Ricardo Pinheiro, nous présente son plan. Une mine souterraine, un complexe industriel de 56 hectares, une raffinerie et entre 370 et 500 emplois directs, dans le respect de l'environnement, bien sûr. A água é toda tratada cá dentro e cada vez que passa para lago é depois do tratamento. E quando passa para o lago, volta a entrar no processo industrial. Não existem saídas de água. Luso Recursos attend l'approbation de l'étude d'impact environnemental, puis la consultation publique. Et se dit prêt à ouvrir sa mine de lithium en 2024 pour une durée de 35 ans. A responsabilidade da Europa e a responsabilidade das empresas europeias no chamado green mining não é comer os montes, nem comer a biodiversidade. Por isso é que projeto mineiro europeu tem custo mais elevado. Pela responsabilidade ambiental e responsabilidade social, nós temos custo maior, estamos a falar de 250 euros, o custo da extração de minério por tonelada, mas se for em underground são 1000 euros. Ou seja, custo social e ambiental que nós estamos a suportar para reduzir ao máximo os impactos ambientais. Montalegre, une communauté de 25 communes et 10 000 habitants. Le projet de Luso Recursos doit se construire sur son territoire. Le maire, Orlando Alves, est pour. Il estime que les avantages seront supérieurs aux inconvénients en termes d'emploi, de richesse, de dynamisme et de solidarité européenne. A construção europeia faz-se com a participação de todos. Portugal não pode ser membro exclusivo, membro da União Europeia apenas para receber. Tem que participar. Se o potencial do lítio está aqui, Portugal será a forma que tem de contribuir para a independência energética da União Europeia. E isso é uma honra para nós poder participar nesse projeto. Ce potentiel de lithium se situe dans une région préservée. 1/4 de la superficie de Montalegre fait partie du seul parc national portugais, considéré comme réserve de biosphère par l'UNESCO. La région du Barroso, qui inclut Boticas et Montalegre, est classée patrimoine agricole mondial depuis 2018 par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Preuve, selon les opposants aux mines, qu'il faut laisser cette région tranquille. Cristiana Barroso et Victor Afonso font partie de Movimento contra as Minas, un collectif de citoyens contre les mines. Nous sommes sur l'une des collines convoitées par l'entreprise Luso Recursos. Temos aqui alguns a cerca de 600 metros de profundidade. Eles fizeram várias perfurações, cerca de 120, neste raio todo. Inclusive depois os resíduos que foram retirados daqui ficaram depositados ali embaixo a contaminar os solos. Dans le village de Robordello, l'opposition aux mines s'affiche dès l'entrée. En ce dimanche après-midi, le collectif a appelé un rassemblement symbolique et silencieux. Hoje estamos a fazer pequeno protesto contra a implementação de minas que querem fazer aqui nesta região. Aqui precisamente nesta aldeia e no meio de 3 aldeias querem destruir aquela montanha toda e reduzi-la a pó. Les chaussures représentent les manifestants qui n'ont pas pu venir en raison des restrictions de rassemblement dues à la pandémie de Covid.
O Governo não para, a União Europeia não para, as mineradoras não param. E nós também não paramos com o protesto. Podemos não ter ajuntamentos, podemos não ter grandes manifestações, mas nós estamos aqui a resistir, porque nós não vamos permitir que as mineradoras entrem cá. Selon les habitants de ces villages, l'entreprise minière va saccager les paysages et les sous-sols. O grande mal vai ser a contaminação das águas, porque esta aldeia, a mina desta aldeia, este rio, vai contaminar outros rios que vão agora ao Oceano Atlântico, da qual a cidade do Porto bebe água. O medo porque isto vai ser uma mina de céu aberto, e com uma certa profundidade vamos ficar aqui sem águas nenhumas e ficarmos com tudo poluído, não vamos poder semear nada, não colhemos nada, não adianta nada estarmos a trabalhar, não podemos aqui viver. E isto para nós agora é muito difícil, porque já com uma certa idade, uma pessoa depois, para onde é que nós vamos? Le Portugal prévoit de lancer un nouvel appel d'offres pour 7 projets de mines de lithium, tous dans le nord du pays. Este aqui é um mapa que representa todas as regiões sob mira de lítio em Portugal. É um mapa de metade do país, supostamente, que são os tais 10% de território português que está sob mira para a exploração de lítio. Joaquim Araujo, l'un des manifestants, est un ami de Victor Afonso, un franco-portugais installé dans la région. Pois então, como é que correu ontem? Correu, não tinha muita gente por causa do Covid, mas correu mais ou menos. Pusemos sapatos para representar as pessoas que não puderam estar e correu bem. Bom, ainda bem. Victor a quitté la France pour construire une nouvelle vie dans le village de ses grands-parents. La vie ici dans notre région, d'une manière générale, de Barroso, c'est une vie très rurale, qui vit essentiellement de la paysannerie encore. C'est, je dirais pas de l'agriculture, c'est de la paysannerie. Ce sont des systèmes agricoles très traditionnels, communautaristes. Donc il y a toujours eu beaucoup d'entraide au niveau des travaux agricoles dans notre région et ça continue à exister. Nós aqui temos qualidade de vida neste momento, ar puro, paisagem. Temos tudo o que se vê aqui, árvores, agricultura. Estamos a falar, não há maneira melhor de sequestrar o carbono do que o que temos aqui. Se nos tragam isso, vamos perder tudo isso, digamos assim. Les projets de mines de lithium assombrissent leur horizon. Victor, ancien ingénieur en environnement, a créé sa nouvelle activité professionnelle ici. Plusieurs yourtes, une cabane en bois, un grand bol d'air. Voilà ce qu'il propose aux touristes en mal de verdure. Mais pour combien de temps? Selon lui, une société minière ne se contentera pas d'une seule mine. Elle devra en exploiter plusieurs dans la région pour rentabiliser une éventuelle raffinerie. Notre philosophie au niveau de l'Europe, c'est de produire toujours plus, même si c'est vert, entre guillemets. On va quand même détruire l'environnement malgré tout, puisque même pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, il faut des minerais, il faut détruire l'environnement pour tout ça. Il faut repenser tout simplement notre modèle de société consumériste et peut-être commencer par consommer moins, recycler davantage, puisque parlant du lithium, moins de 5% du lithium au niveau mondial est recyclé à l'heure actuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par recycler ce qui existe avant de commencer déjà à détruire d'autres endroits pour produire davantage, toujours plus de minerais? Pour devenir plus verte, l'Europe doit-elle exploiter ses ressources en creusant une partie de son sous-sol? Loin de Bruxelles, loin de Lisbonne, le débat n'a pas fini d'agiter cette région du nord du Portugal.